Agora, filho, esse caboclo vai lhe dizer. Se você medita em alguma coisa, porque se você fala muito de pregar, filho, o amor ao próximo, a indulgência com o próximo, a bondade com o próximo, não é, filho? É a sua necessidade. E os seus guias se apresentam assim. Os seus guias mostram para Xuxê dessa forma que Xuxê deve caminhar sempre. Que em algum momento eles reconhecem que Xuxê pode balançar, porque filho de Umbanda balança, mas não cai. Viva. Balança sobre as dúvidas que pairam sobre sua cabeça, do que fazer, do que ser, do que seguir. Mas eles sempre estão me orientando de uma maneira ou de outra. Talvez não da forma que você deseja ou queira, filho, mas da forma que você precisa. Este caboclo vai lhe explicar isso. Por favor. Este caboclo vê muito filho da terra se preocupando muito com quiumba e com egum, filho. Ou usando ela, ou indo de encontro a elas, se você se torna um quiumba. É um fora da lei astral, né, filho? Aquele que vive às margens do amor. Quem é este caboclo para dizer que é um ser da treva? É um ser que está longe do amor. É um ser que está às margens da sabedoria. Mas é um filho de Deus como este caboclo. Então, isto é um quiumba. Certo? Certo. E Egum, filho, nada mais é que um filho que desencarna, que não compreende sua situação de desencarnado. Entendi. Isto é um caso triste, porque se os filhos se esclarecessem, iriam entender que a Terra está mudando o seu teor vibracional, a Terra está mudando seus padrões, certo? Sim. Então, da mesma forma que a Terra começa a engatinhar, feito um bebê que sai dos seus primeiros 6 meses, porque ainda está completando isto, que a Terra está no seu momento de crescimento, certo? Sim. Então, os filhos da Terra são nada mais, nada menos como um bebê engatinhando. Eita. E esse caboclo acha muito bonito, porque no final desta senda, grande luz se fará sobre o orgulhoso, grande luz se fará sobre o vaidoso, porque ele mesmo vai vencer uma hora estas necessidades da sua segunda consciência. Ele, filho, somente ele vai vencer. Não é o seu mentor que vai incorporar nele, estalar o dedo que vai resolver tudo. É o filho de fé, é aquele que está na Umbanda, é aquele que está na igreja, é aquele que está em qualquer canto, em qualquer religião, buscando sentido na sua vida, compreender Deus. Mas, filho, ore o seu trabalho, ore o que você está fazendo, e deixe que aqueles irmãozinhos que estão do lado de cá, junto com esse caboclo muito formoso que apresenta, trabalhem. Porque, filho, se você é mais intuído e orientado do que se você imagina. Você pode chamar o caboclo de caboclo 7 flechas do Oriente. 7 flechas do Oriente. Amém. Agora, o senhor trouxe muito mais ideias e no final eu ainda não falei com o senhor
a respeito da primeira, da segunda, da terceira consciência, eu gostaria de esclarecer. Agora eu gostaria de falar com o senhor sobre dimensões também, sobre a conexão com os guias, terminar esse assunto e de repente tocar um pouquinho no intra e extraterrenos. Mas eu precisaria terminar esse segundo tempo, começar um terceiro pela sua caridade só. Faça como tiver que ser feito, filho. Tá bom. Este caboclo está aqui para servir. Porque se não fosse para eu aqui estar, Deus não permitiria que eu aqui estivesse. Viva. Eu estou numa missão, filha, não arredo o pé até que seja cumprida. Este é o desígnio daqueles que trabalham sobre a falange de 7 flechas. Uhum. Porque existe força no diálogo, existe firmeza que afasta qualquer tipo de miasma. Não existe posso ir até que a missão seja cumprida. Um soldado não sai da guerra, meu filho, até que a guerra seja perdida ou ganhada. No sentido humano, mas sempre que se entra numa guerra, se ganha alguma coisa, mesmo se perdendo. Completando o pensamento que esse caboclo havia lhe dito, filho, se você pensa no tal Joãozinho que você disse, que ainda não conclui esse pensamento, se você fica aí anotando suas coisinhas, então. fica fazendo estrelinha nas suas coisinhas. É isso mesmo. Este caboclo vai dizer agora para você. Quando você pensa, se você gera. Quando você gera o conteúdo que você tem no seu interior. Por isso que o medo é tão algoz da humanidade. Porque se você imagina no seu escuro, que é um temor da sua necessidade espiritual de crescimento, veja bem, filho, cada medo, cada patologia, cada temor é uma necessidade daquele espírito compreender as suas existências pretéritas. Se você tem medo do escuro, se você normalmente vê em sua visão seguida de vários monstros astrais, não é isso? Nossa, é verdade. Pois é, este simples pensar com sentimento de medo da vida. Por isso que esse caboclo fala e reforça aquilo que já é dito por muitos espíritos mais esclarecidos do que esse caboclo, que aquilo que se pensa se gera, sois criadores, sois co-criadores como o Pai. O seu medo cocria com a fonte dual aquilo que é da sua necessidade de aprendizado diante da vicissitude que é o medo. Entendi. Então, concluindo essa ideia, para você não marcar mais estrelinha nenhuma, quando, filho, se você pensa no Joãozinho, por mais que ele esteja seguindo o desígnio do seu superior, este pensamento vai percorrer este fino duto que este caboclo lhe apresenta e vai chegar até ele. E ele, por diligência, disciplina, ordem e respeito, irá seguir as ordens do seu superior. Porque não existe hierarquia hierárquica, e sim senso de responsabilidade e dever a cumprir. Então, todos os meus guias já têm, desde quando eu nasci, como se fosse um fio ligado a mim para comunicação rápida. Filho, por que a criança chora? Para mamar. Quando nasce. A minha já estava mais velhinha. Pois é. Quando a criança dá o primeiro inspiro na vida, Tá. Dói, filho. Dói demais respirar. Porque o pulmão está totalmente fechado. Nossa. O pulmão está encolhidinho. E quando o filho entra no plano da vida terrena, se expande tal que dói a caixa torácica deste bebê. A filha que está aqui do lado é da área da saúde e compreende isso. Dessa forma, filha, né? Esta filha da terra aqui é enfermeira, compreende isso. Entende? Sim. Então, quando isso acontece,
abre-se e se você inspira. E quando você inspira, se você, além de respirar 21% de oxigênio da sua camada, outros gases, nitrogênio, entre outros, 7% se você respira de oxigênio, 21% de nitrogênio. Nitrogênio será a próxima forma de... Mas isso aí vocês vão entrar no momento certo. Tá. Filho, quando se inspira prana, não é isso? É. É a energia que faz com que você troque com o meio onde você vive, através dos seus chakras, a força que alimenta o seu corpo espiritual, não é, meu filho? É. Quando você inspira, você atrai para si toda a dualidade que existe nesta terra. E automaticamente você ativa os dutos que já existem conectados antes do seu enlace em um planejamento para um próximo corpo. Então, quando você vem à Terra, você já tem conectado os seus guias, seus orientadores, seus professores. Porque depois de muito sofrer, depois de muito espiar, depois de muito aprender, se você ameniza as vibrações que foram vibrações da sua Terra anterior a essa existência, se você utiliza o seu corpo energético e assim recebe, não é regra, porque na criação não existe regra, existe criatividade na criação. Pode ser que um filho desencarne em 2 horas e esteja encarnando. Quem é que vai dizer que são 20 anos do plano espiritual? Não existe regra, e sim criatividade. Deus, na visão deste caboclo, não é generalizada, é um grande artesão, certo? Sim. Na visão deste caboclo. Não é uma visão que os filhos devem, se não sentir afinidade, seguir. Mas, por essa criatividade que existe na Terra, na criação, você pode ter aquilo que necessita, dentro daquilo que você vem buscando. Então, quando você se utiliza seu espírito, você vai para diante dos seus professores astrais. E estes professores astrais, que são seus mentores, seus guias, vão lhe ensinar aquilo que necessariamente você vai carregar para a sua própria vida. Na Terra, uma próxima evolução. Então, filho, esse caboclo não vai lhe afirmar, porque não é meu desígnio falar do filho Jefferson. Sim, sim. É meu desígnio falar do meu filho Diego, com limitações. O que existe é dualidade. Existe a vaidade e o orgulho imbuído em todos os filhos. Então, não vai se falar com detalhes. Mas, muito provavelmente, filho, se você tenha tomado lições importantes, veja bem, lições importantes no plano verdadeiro da vida, que é esta dimensão que nós vivemos, que também está inserida na sua dimensão. Lições importantes do que iria acontecer, do que você necessitaria ter, quais as habilidades você precisaria ter, quais as inteligências você precisaria granjear na sua constituição. Primeiramente, do seu DNA, da sua progenitora, do seu progenitor, porque isso conta, e também a energia que você carrega no seu próprio DNA espiritual, que provém diretamente da Mãe Terra, assim se dizendo, porque nem todos os espíritos que aqui vivem são originários desta Gaia, porque aqui é um planeta escola. Grande maioria daqui vem de outros lugares, mas com a fecundidade do útero da Mãe Gaia e com o sêmen do Pai Divino, você ganha este DNA espiritual desta criação que te proporciona granjear algumas ferramentas para o seu próprio crescimento dentro de uma encarnação. Ficou claro, meu? Sim. Você aqui na Terra, nesse momento, tem uma série de ferramentas.
A habilidade com a escrita é uma inteligência diferente. A habilidade com a linguística é uma inteligência diferente. A sinestésica é uma inteligência diferente. Tudo o que for necessário para você cumprir a sua missão, os seus professores lhe ensinaram. Esses professores já estavam ligados a adultos sutis, a ser, as suas ideias. Porque através das suas ideias, na liberdade do corpo físico, que é um ser vivendo do lado de cada terra, no desencarne, ele vai trabalhar. Porque um guia, um professor, ele não vai atuar, e a Terra vai mudar também. Este caboclo diz que a Terra vai mudar na docência dos filhos da Terra. Hoje em dia, os cabroquinhos da Terra não sentem interesse pela forma do que é ensinado, da forma que se é, porque já é obsoleta, filho. É mesmo. Já é antiquada. As consciências que estão vindo para a Terra necessitam de reformas. E já tem espíritos responsáveis nas faculdades da vida, aprendendo para desenvolver novos métodos de ensino. Mas os seus guias, que são os professores da sua vida espiritual, que ensinam segundo as suas necessidades de aprendizado, e não aquilo que eles aprenderam em algum lugar e vão te passar. Se ele aprendeu que se você tem que somar 2 com 2 para dar 4, ele não vai falar para você, Jefferson, meu filho querido e amado, 2 com 2 são 4. Ele vai lhe explicar o porquê que 2 com 2 são 4 dentro das suas limitações como espírito. Se você entende a essência do guia, então ele vai lhe explicar. Se você tem uma limitação de concentração, ele vai lhe falar, Jefferson, 2 tascos com 2 tascos é igual a 4. Mas 1 tasco é igual a 1. Se você compreende a unidade desse 1 tasco, se você fala, sim, meu professor, eu compreendo o que é 1. 1 é uno. Se eu juntar mais 1, quanto é que fica? Fica 2. E agora eu faço isso com outros 2. Conta para mim, Jefferson. É dessa forma que o guia explica. Ah, entendi. Fazendo a Mas isso, pessoa... meu filho, com perdão da minha interrupção, mas isto no plano dos espíritos, no plano da vida aberta. Porque quando você aprende o que tem que aprender, se você vem para cá, aí aqui é você com os seus ensinamentos. Entendi. Mas aí, quanto à conexão, então, com o guia, o senhor estava falando, desde a hora que nasce, isso já vem programado, é uma programação pré-encarnatória, e depois quando vem aqui, a ignição, igual a ignição do carro, se dá com a inalação do primeiro ar, oxigênio e os detalhes. E agora, então, quando eu quero, por exemplo, conectar com o Joãozinho, se eu quero conectar com ele agora, é igual o senhor falou, depende do que ele está fazendo e das ocupações. Não é? Entendi. Agora, isso ele sendo o meu parte, né, da minha egrégora, vamos dizer assim, das pessoas que trabalham comigo. Mas e se for outro? Daí é mais difícil ainda, então, se eu for falar, por exemplo, com o senhor, se uma pessoa está ouvindo, quer se conectar com o caboclo 7 flechas, como é que funciona? Basta ter a fé necessária, porque eu não sou uma unidade, eu sou um todo. O meu nome, se você desconhece, mas o meu nome, se você conhece, me intitulo 7 Flechas do Oriente, mas posso ter sido Joaquim, Maria, posso ter sido Juan, posso ter sido Jefferson, posso ter sido qualquer uma coisa. Entendi. É essa a necessidade que os filhos devem aprender. Se tem fé, afinidade com a falange de 7 flechas, seja ela atuante em qualquer uma
dos domínios da banda da vida, da terra, da Umbanda, basta ter fé, afinidade e clamor. Porque se um filho que está me ouvindo agora sente afinidade pelas palavras desse caboclo, é normal que o filho queira expressar isto com aquilo de mais divino que ele acha que tem, que é o verbo, seja ele escrito ou falado, vai discorrer elogios. Esse caboclo não precisa do elogio, esse caboclo precisa da sua reforma íntima, da sua necessidade de aprendizado, porque se essa semente que esse caboclo está plantando encontra solo fértil, o trabalho e a missão do caboclo foi cumprida com ele. Então, pode pedir, filho, mas pede coisa do espírito, pede coisa para o crescimento, porque é compreensível que os filhos queiram coisa da matéria, porque acreditam segundo o seu nível consciencial e a matéria é mais importante. Isso é comum, certo? Mas peça ainda não. Peça que este caboclo, com a permissão do Pai Maior, do grande Criador, do grande Espírito, irá servir sempre. Esta falange é imensa, meu filho. Existem muitos, mas muitos espíritos, muitas consciências que trabalham nessas falanges. Entendi. Então, se a pessoa roga ao 7 flechas e vai vir ou um 7 flechas ou alguém que está mais próximo da pessoa. Exatamente. Não é necessariamente o senhor. Não necessariamente este espírito que vos fala, esta consciência que vibra na afinidade desta falange. Mas, como ser não compreende que Deus está em todas as lacunas da vida, lá estará também um 7 flechas, se assim for na necessidade daquele filho. Certo? Certo. Então, agora, fechando mais um outro assunto aqui, quando eu falei para o senhor, se o senhor... Mas, filho, ficou claro a questão do Joãozinho? Ficou, ele vai atender ou não vai atender, dependendo da ocupação. Ele vai ouvir, filho. Ele vai ouvir sempre. Ele vai saber. Porque a partir do momento que isso você pensa, que isso você cria, que isso você joga na quarta dimensão, esse caboclo discorreu um bocado para falar disso, a dimensão da criação é a quarta dimensão, em diante, pensou, criou. Vai ficar lá aquela imantação mental, ele vai saber que uma hora, aquilo ali vai chegar até ele. Aquela mensagem vai chegar até ele. Certo? Mas cada um dentro do seu grau de ação. Pode ser que não seja um assunto para o Joãozinho resolver, mas sim para o seu mentor, para o responsável por isso ser na Terra. Então, uma pessoa pode, de repente, plasmar uma flor ou alguma coisa para o próprio guia e mandar, por exemplo, eu posso plasmar um gatinho e mandar lá para o Joãozinho. Certamente, filho. Por que não? Porque se você acha... Porque, filho, aí é necessário entrar no outro assunto. Se você permite que... Pode? Vamos. Então é rápido, para não atrapalhar a sua vida. Não, eu gosto, é bom isso. Vamos lá. Vamos lá, filho. Vamos lá. Como é que era feito tudo antes? Um pouco, se você gosta de estudar algumas coisas da Atlântida, né? Da Lemúria, isso. Como é que era feita as coisas lá? Não era só com pensamento? Mas qual era a forma de consciência que se existia naquela época? Era em terceira? 2,5. Era em terceira dimensão? Não era em terceira dimensão. Por mais que se fossem seres que têm uma consciência de uma menina de 15 anos,
certo? Hum. Sensíveis, porque utilizam o lado direito do cérebro, Uhum. eles tinham uma sensibilidade, uma mediunidade mais aflorada. Hum. Nós tínhamos, porque fizemos parte disso também. Sim. Ninguém nesta terra há de não ter vivido nesta época. Tá? Então não vamos falar que esse caboclo viveu nesta época para ser um especial. É. Porque eu não sou especial em nada. Uhum. Posso ser todos os filhos que estão ouvindo. Tá. Tá? Tá. Então, filho, vivíamos numa época em que a pineal não era do tamanho de um grão de ervilha, e sim de um orbe, de um olho terreno. Nossa. É, filho. Você imagina o grau de sensibilidade que esta glândula propriamente dita mediúnica, hoje em dia, tinha naquela época. Uhum. Então não havia necessidade de nenhum elemento material. Bastava pensar. Certo? Uhum. Mas aí houve a queda. O Ah. raio profissional, os prejuízos todos nessa época, mas tudo isso dentro da lei divina, porque a lei assim o quis. Tá. Tá. E aí viemos depois com as civilizações sumérias e egípcias com a mesma intelectualidade, porque esta intelectualidade foi passada pelos mestres ascensionados que permaneceram na Terra para fazer um cumprimento da lei maior, que era criar esta rede que você conhece como sendo uma rede cristalina, uma rede crística superficial. Você já ouviu falar? Já. Então, esse era os desígnios. Então, se começou pela população primeiro, que apresentava-se condição intelectual suficiente para que se fosse feito isso, certo? Uhum. Aí, filho, houve uma queda nos padrões criativos desses seres que eram apenas mediúnicos, sensitivos, que utilizavam com maior proporção o lado direito do cérebro, certo? Certo. Então, foi necessário vários instrumentos para que se codificasse uma coisa que anteriormente era só mental. Então foi criado o anque, foi criado o bastão, foi criado a chave, isto e aquilo outro, para codificar energia. Sabe disso, filho? Uhum. Uhum. Sim. Mas por ignorância? Não, por alcance. Porque já não era mais da forma que era antes, certo? Certo. Então houve uma queda, a magia da vida, que era puramente mental, passou a ser instrumental. Então, para que você pudesse concretizar um ato, você precisava de talismãs, amuletos, patuais. Certo? Certo. Você vê um grande misticismo na civilização egípcia e suméria, não é, meu filho? É sim. Uma grande intelectualidade, não é, meu filho? É. E aí houve mais uma queda pelo mau uso disso tudo. E agora como é que tem que ser feito? Os feitiços da vida. E este velho caboclo não diz no sentido único e somente de utilizar de ferramentas para que se chegue a um objetivo. Mas hoje, filho, precisamos dos elementos para que acreditemos que aquilo vai acontecer. Os elementos são importantes. Saber utilizar um cristal, saber utilizar uma comida de um determinado orixá, tudo acender uma vela, saber os símbolos que uma vela gela no astral, conhecer um pouco do reino elemental, foram necessidades que desenvolvemos por perder a nossa capacidade mental. Você já fez algumas poucas coisas, não já? No que sentido? Pouca coisa na relação de botar uma comida ou outra pela orientação do seu guia da casa, não é? Então, eu só coloco assim,
bebida e charuto na trunqueira, assim, eu não, ainda não concebi de Mas fazer não foi entrega. orientado para você fazer pouca coisa? Como? Não foi orientado para que você fizesse pouca coisa? Sim. Pouca coisa. Hum. Essa pouca coisa que você faz, se você consegue visualizar o grau de ação espiritual que ela tem, Muito pouco, mas consigo. você tem uma noção diante da sua fé. Uhum. Mas o sentido real de uma vela acesa no seu plano, É. se materializando no plano da consciência sutil, que é o plano espiritual, se você não tem. Não, isso não. Pois então, é este sentido que o caboclo fala. Uhum. E é por isso que esse caboclo dá muitas voltas para falar. Uhum. Uhum. Não, assim não. Porque um dia já fomos totalmente mentais, hoje em dia somos físicos. Hum. Precisamos de ferramentas para entender que estamos fazendo um agrado ao orixá. Precisamos de ferramentas para entender. Eu preciso, para Ogum me ouvir, eu preciso colocar o inhame com mariú na linha do trem. Para que o Oxóssi me ouve, eu tenho que cortar uma cabeça de abóbora e rechear com coco. Para que Xangô me ouça, eu tenho que fazer uma rabada. Não necessariamente, filho. São elementos que têm fundamentos com orixás, segundo a tradição antiga. Porém, a fé é o que os orixás necessitam. Porque quer ver felicidade e brilho no seu orixá, é se você cumprir o desígnio que ele representa na sua vida. Se você é filho de Oxóssi com Iemanjá, Uhum. você vai buscar o conhecimento para a saciação da sua vida neste sentido, e Iemanjá também, que vai buscar centramento em toda a sua família, em laços sanguíneos, para que você cumpra o seu desígnio diante da vida. Isto é a oferenda, é o bem divino que você coloca diante do trono, dos pés dos seus orixás. Uhum. Entendi. Então aí, explica pra gente então, já que a gente tem essa oportunidade agora, a diferença entre a terceira, quarta e quinta dimensão. E este caboclo só vai falar Super. naquilo que o ser da Terra tem compreensão, para entender. Tá, Porque eu me coloco como um igual diante de você. tá. Compreendo tudo, mas vivo no tudo. Uhum. Na quarta dimensão, Hum. você está toda noite quando repousa o seu corpo. Tá. Se os filhos quiserem, vamos praticar, meus filhos. Vamos praticar as energias. Vamos estudar, porque precisamos dos filhos da Terra para trabalhar. Trabalho tem muito no plano astral. Muitos filhos trabalham feito zumbi na Terra. Como é que é o zumbi na Terra, filho? Aquele zumbi de ficção. Não tem noção que vive ainda, né? Não. E os filhos da Terra, na sua grande maioria, não compreendem que vive do outro lado da vida. Mas mesmo assim, trabalhamos com essas energias em prol deste filho, em prol dos filhos que desencarnaram também. Porque as suas energias animais, não entenda isto de uma forma ruim, meu filho. Uhum. Animais pro seu princípio energético, certo? Uhum. Pela energia que você produz, tendo um corpo mecânico, orgânico. Você produz filamentos energéticos que os guias, os grandes tatas da vida, não produzem. Então, é uma grande troca do que está em cima com o que está no meio. Entende, filho? Sim, sim, uma grande troca entre o que está em cima com quem está embaixo para ajudar quem está no meio. E vice-versa. Porque aquele que está no meio também ajuda quem está em cima. Ah, Quem está no meio também ajuda quem está embaixo. uhum. E quem está embaixo também ajuda quem está no cima. O que está em cima também ajuda quem está no baixo. Entendi. É uma grande troca a criação. Tá. Tá aí a quarta dimensão.
É E aquela a que a gente dorme. dimensão é isto. Uhum. Se você trabalha no plano dos sonhos, como é dito pelos filhos da Terra, Uhum. certo? Certo. A quinta dimensão seria onde a consciência crística, ou a terceira consciência, iria se manifestar na sua mais pura essência. Quando você alcança o seu nível consciencial terceiro, você adquire formas diferentes da forma humana. Nossa. E aí, se você tem condição de vivenciar a quinta dimensão da vida. Uhum. Que é o quê? Só luz? Não é somente luz, Hum. mas é um equilíbrio de tudo que existe na Nossa. terceira. Entendi. E um vislumbre para aquilo que vai ser a sexta, a sétima, a oitava, e assim sucessivamente. Não se Então. chegou no extremo com a quinta dimensão, mas compreendeu que a dualidade é algo inerente à terceira dimensão. E assim, aqueles que vivem na quinta dimensão necessitam agora aprender a concretizar os seus atos. Porque existe uma grande dificuldade dos seres que passam de terceira para quinta, Uhum. e de quarta para quinta, que também é possível, porque se você sai do dual, agora você tem que aprender a concretizar. Porque agora é a hora de você ir até o final do trabalho. E esses, por estarem tão sutis na quinta, têm dificuldades de martelar o martelo no prego até o final, devido à sua sutileza. Uhum. Que legal. O senhor está conectando as consciências com as dimensões. Sempre. E é assim que sempre será. Não é um velho caboclo que lhe faz isso. Mas tem isso, cara. Uhum. Não é este velho caboclo que lhe fala que a quinta é a atuação da terceira. Então, vamos revisar então esse ensinamento. No primeiro nível consciencial, a pessoa está mais dotada do lado direito do cérebro e menos desenvolvida do esquerdo e por isso faz coisas que estão um pouco além do entendimento de quem está na segunda. No segundo nível consciencial. Tá, filho, vamos lá. O primeiro nível consciencial consiste numa proximidade muito grande na fração perfeita do Criador, o que proporciona uma facilidade de comunicação mental nesta egrégora. Tudo bem? Sim, ficou ótimo. Não necessariamente utiliza-se direito ou esquerdo. Entendi. Existe um grande equilíbrio quando se está próximo desta fração que é φ. Tá. Muito bom. Quando você passa ao segundo nível consciencial, você se afasta significativamente, não sei se é esta a palavra, Sim. da fração ideal, que é φ. Aí você conhece uma grande dualidade. Não que o filho da primeira consciência não as viva. Certo? Portanto, é muito mais forte na segunda consciência devido ao grande grau de distância desta fração perfeita. Uhum. Existem filhos na segunda consciência que utilizam muito mais o lado direito do cérebro, certo? Tá. Mas isso não os torna seres crísticos. Os torna seres de segunda consciência que utilizam mais o lado direito do cérebro. Não existe o equilíbrio na segunda consciência. Diferente da primeira,
diferente da terceira. Certo? Certo. Então o que que diferencia a terceira da primeira? A terceira da primeira se diferencia devido aos tamanhos proporcionais ao corpo energético, certo? Certo. São proporções muito maiores. Hum. Se você já ouviu falar de Akhenaton, filho? Sobre o quê? Se você já ouviu falar de Akhenaton, Não. foi o primeiro faraó egípcio. Ah. Pesquise um bocado sobre ele. Este era um ser de terceira dimensão, era um ser de terceira consciência que vivia na terceira dimensão, certo? Certo. Esse ser tinha um alongamento desproporcional no seu crânio. Esse ser possuía 4 metros de altura. Esse ser era deformado para os seres terrenos, mas era um ser crístico. Era um ser de um amor, de uma bondade que iam além daquela época. Esse ser possuía 2 corações devido à galáxia que ele provinha. Existiam 2 sóis. Então, ele veio para cá com o propósito de inserir a vida no único Deus. E a crença naquela época nos néteres da vida era dual, politeísta, certo? Ele veio para unificar, tal qual Jesus veio alguns anos depois, certo? Certo. Entendi. Então, ele foi colocado fora de circulação pela humanidade daquela época por ameaça que eles sentiam. Mas, em verdade, esse ser não morreu para a carne. Ele morreu para a consciência humana. Uia, o que aconteceu? Pensaram ter envenenado um ser como ele. Mas ele se fez morto, porque a missão dele foi concluída. E depois de 2000 anos veio o Cristo, esse mestre ascensionado, que Akhenaton tinha uma missão de formar a escola de mistério egípcia. Ele conseguiu formar 300 iniciados nos segredos do olho direito e do olho esquerdo de Horus. Certo? E Maria e José eram um desses 300. Nossa. E assim eu te digo, filho, não estou lhe dizendo nada que não exista na sua literatura, tá? Porque muitos filhos vão achar que é especulação desse caboclo. Mas não é. Basta pesquisar que você acha a informação. Este caboclo se atenta a falar o que a lei vai permitir que o filho busque, dentro daquilo que eu já lhe falei, que tenha a condição de aprender aquilo que se é necessário aprender. Então, continuado isso, se você diz, Maria era virgem, não é, filho? Se você acredita nisso? Não. E por que não, filho? Porque eu não preciso. É a lei da natureza que a procriação surja do encontro entre o esperma e a. Isso não é natural, não precisa. Isso não tira a grandiosidade dela também? Claro. Mas, filho, esse caboclo não está falando que ela não teve os seus outros filhos. Mas o caboclo vai lhe falar uma visão que os filhos que estão ouvindo, se puderem abrir o seu coração, recebam essa semente divina. Se não, este caboclo pede perdão pelo mau plantio e quando for o momento correto, vocês vão poder colher os frutos dessa semeadura melhor colocada segundo os seus princípios. Mas esse caboclo vai falar para você, Maria era virgem fisicamente, porque
Os egípcios tinham uma informação que hoje vocês perderam, que era o Tantra. Através do sexo, filho, do sétimo sentido da vida, tá? Porque o sexo está inserido no amor, que é uma lei de Deus, através do sexo se alcançava a evolução em todos os sentidos da vida. Nossa. Se você perceber, existem muitas imagens que fazem alusão no Antigo Egito de sexo acontecendo. Não é isso? É. Então, Maria e José aprenderam a fazer o seu cópulo numa outra dimensão da vida. Assim como Krishna, Jesus foi gerado em quarta dimensão. Nossa. Porque existia uma necessidade para que um espírito crístico, de uma consciência diferenciada, mas com padrões humanos, viesse para falar igualmente a seres distantes da sua compreensão, mas fisicamente iguais a ele. Então Maria realmente era virgem fisicamente, mas copulou com José na quarta dimensão, gerando através do Tantra um ser de consciência crítica. Bom, isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso eu E posso filhos, concordar. perdoem se esse caboclo esteja falando alguma besteira, meus filhos. E daí, o senhor pode também aproveitar, já que a gente está nesse estado de espírito, e falar aonde entram os intraterrenos nesta história. Filho, intraterreno são aqueles que muitos nos ensinaram um dia, mas lá no passado, lá naquele passado em que eles saíam da sua intraterra para ensinar a primeira civilização. Certo? E eles continuam vivendo até hoje. Até mesmo disse a consciência humana física que os próprios Néflins e Elohims ainda vivem no interior da Terra. Que são os deuses geneticistas. É muito amplo. Muito aprendizado que esse caboclo tem nesta área. E felicito-me em aprender com vocês. Mas a intraterra não está longe do nosso alcance. Basta um passo, se vocês estão nela. Não imaginem um centro da Terra como uma ficção. Mas também não deixe de pensar que isso seja real. Tá, mas obviamente que não está em terceira dimensão. Ou tá? Filho, se você afirma, esse caboclo não é a pessoa para dizer que não é. Mas, por que não? Porque se você aprende, ou aprendeu, que um ser que alcançou outras estradas diante da escada da evolução, pode retornar em auxílio do seu irmão, por amor, não é? E o que faz com que esse filho não seja da terceira dimensão? A condição energética somente. Já foi dito para vocês que a matéria é energia, porque eles não vão ter o conhecimento de se fazer sutil, densificado. Então, aqueles que alcançam graus de consciência diferentes da terceira dimensão, podem muito bem voltar à terceira dimensão, se necessário for, para assim ensinar os filhos que necessitam de atenção. E isso vai acontecer mais frequentemente. Nossa. E
É, então, os intraterrenos, por a gente estar falando deles, o senhor estudou no mundo espiritual e sabe que eles existem, mas o senhor já viu algum? Com a permissão de Deus, este caboclo já esteve presente em alguns reinos, filho. Pense com este caboclo, filho. Pense com este caboclo. O magma fica situado aonde? Ué, era no centro da Terra. No centro da Terra. E se você acha que não existem elementais no minério e no fogo, Sim, não são seres intraterrenos também, filho? são. Pois então, no que tange elementais, este caboclo, com a permissão de Deus, vem aprendendo. Entende, filho? Uhum. Agora, o grau de sabedoria que eles carregam, o grau de conhecimento que eles têm, diante da pureza e da essência e da falta, da ausência total da dualidade, é algo a se questionar. Aqui, os filhos estão acostumados a dizer que o ser intraterreno deve ter um corpo da forma física humana, É. mas não necessariamente isto vai acontecer, Uhum. mas não necessariamente isto também não ocorra, certo, filho? Aham. Então é algo um bocado complexo, que este caboclo também não é porque vocês não têm condição de aprender. Talvez seja porque este caboclo não tem a condição de ensinar ainda. Entendi. Mas é. Então tá. Porque elementais a gente vê como elementais. E intraterrenos seria, no caso, uma forma, pelo menos humanoide, que tem uma civilização, que vive uma Mas vida. existe, filho. Aham, Mas existe essa civilização. aham. E foram esses mesmos intraterrenos que começaram a trazer o conhecimento para as primeiras civilizações egípcias e sumérias. Mas eles não morrem, não? Eles alcançaram a imortalidade através de técnicas necessárias. A imortalidade nada mais é do que um padrão de consciência que isso se alcança diante de reencarnações sucessivas. A sua imortalidade, Jefferson, filho meu, Uhum. te dará se você encarnar na próxima existência, sabendo tudo que você for na vida pretérita. Se você concorda comigo, que vai se sentir imortal, Uhum. Sim. isso é imortalidade para eles. Uma pura condição consciencial. Ah, entendi. Eles trocam de corpo. Ah, tá, tá. Mas continuam com a consciência plena e aberta daquilo que foram na existência pretérita. Que legal. Tá, entendi. Entendi. E por que eles ficaram escondidos todo esse tempo? Filho, Aham. o homem da terra, que vive na segunda consciência, Hum, mata uma planta que está ali para auxiliar a natureza. como? Entendi. Um filho da terra, pelo seu grau de consciência, Aham. andando na rua, pisa num botão bonito de rosa, que está ali para iluminar a vida. Sim. Como é que esses seres vão poder se apresentar diante de uma consciência que só quer dominar? Hum. Não existe sintonia. Afinidade. É. E aí? Aí não rola. Até, filho, Uhum. rola. Ah, Até rola. Mas de uma maneira muito sutil. Filho, esse Aham. capítulo só vai falar uma coisa que acontece na Terra. Vamos ver. Existem momentos lá Hum. que todos os seres de lá se reúnem em meditação e emanam os seus pensamentos para os seres dessa consciência. Somente isto o caboclo pode falar. Mas já é bastante, eu agradeço. Eles fazem um grande círculo, filho, Uhum. embaixo das pirâmides, embaixo da esfinge, que existe ali uma cidade que os filhos da Terra ainda não conhecem. Eles fazem uma grande reunião diariamente, num horário específico, emanando todas as
os sentimentos nobres, amor, dentro das virtudes, dos 7 sentidos que eu lhe falei da vida, eles emanam, filho. Para nós compreendermos os contatos que estão no porvir. E se você já ouviu isso também, meu filho? Sim. O senhor consegue ler a energia da gente e saber tudo que a gente já ouviu. Não, filho. Se você que é uma pessoa que se coloca à disposição para que este caboclo, humildemente, na permissão do Pai Maior, possa falar aquilo que a sua alma diz que os filhos da terra não compreendem. Esse é o trabalho do caboclo. O caboclo trabalha dizendo para o filho aquilo que ele tem e não aquilo que ele vai ser. Porque tem filho falar com o caboclo querendo saber o que vai ser no futuro. Mas o futuro só depende das atitudes do presente desse filho. Mas o caboclo fala exatamente o que está na sua aura. Porque esta é a minha faixa de atuação, meu filho. Não pense que seja todos os caboclos que são dessa forma. Eu consigo ver se você, da onde o você está, por simples afinidade que tem o eu com você. Entendi. Claro, faz sentido. Mas tem gente que não dá para ler assim. Aí, filho, entra a mediunidade. A necessidade mediúnica. Porque às vezes o guia trabalha muito mais para o médium do que do filho de fé que busca o guia. Tá certo. Não estou dizendo para você que eu não trabalhe mais para o meu filho do que para um filho de fé. Porque se eu estou aqui, é porque o meu filho precisa. Precisa em termos de programa... Como todos os filhos da terra. Aprendizado, conhecimento e os dons necessários. Dons não entenda como presente divino. Dons que personificam esta personalidade, que afirmam o que ele é. E dentro deste parâmetro que lhe foi permitido atuar, eu vou consertando. Claro que eu não vou pegar e levantar o meu filho de fé, seja ele qual for. Porque os 7 flechas têm os seus filhos. Essa falange tem os seus filhos. Dentro desta falange, onde uma grande conectividade existe, não vai se atuar levantando o filho de fé, colocando ele no colo e dizendo que o mundo está errado e o filho de fé é uma vítima. Ao contrário, nós vamos falar, levanta-te, filho de fé, e anda com o peito erguido e aberto, porque muitas provações, muitas forças atuarão sobre o seu ser que irão te facultar futuramente a condição de estar no lugar deste guia. Nossa. Se então, você quer saber, filho, ainda na Terra não se existe um conhecimento de que um ser que gera um outro ser é co-criador, certo? Certo. Você não gera o espírito, a alma. Você gera o corpo físico dentro daquilo que se é concebido do genoma humano, certo? É. Então, os filhos da Terra têm a oportunidade, diante da bondade do Criador, mostrando diariamente que Gaia é uma escola, é um planeta escola, e os filhos têm filhos, e estes filhos têm filhos. Aquele que tem o filho faz o papel de mentor da carne. É um candidato a mentor espiritual. Porque se você acha que não existe contradições, existe, filho. Muitas vezes, o guia espiritual gostaria intimamente que o filho tomasse outro caminho, mas o filho preferiu tomar dentro do livre-arbítrio que tange a vida dele, um caminho específico.
Assim não é na terra? Quando os pais orientam os seus filhos da carne? Sim. Só que ainda não se tem a compreensão total de que aquele ser é um ser independente e vai seguir aquilo que ele deve seguir dentro da natureza dele. Mas o papel maior do pai e da mãe na terra é orientar, plantar semente tal qual o guia, o mentor faz. Porque um dia, filho, de certo, eles vão pensar naquela semente que foi plantada entre as pedras e entre as roseiras espinhentas. Nossa. Isso porque o senhor está vendo e lendo a somatória das nossas ações no momento presente. Exatamente, meu filho. Não que este caboclo tenha alguma habilidade, mas é natural que todos os guias e orientadores que recebem esta missão fazer desta forma, olhar desta forma, enxergar desta forma. Agora, se você quer falar que é o próximo assunto da sua pauta sobre os extraterrenos, né? Como que o senhor sabe? Ai, tá aqui escrito. Ah. Então vamos falar um caso dele? Vamos falar um bocado deles. Quem são? Por que que não estão aqui ainda? Por que ficam se escondendo? Bom, filho, se você já ouviu algumas vezes, Já. e o que vai acontecer, certo? Aham. Filho, na década de 80 na Terra, houve uma infestação. Já existem comunicações entre esses irmãos que vêm de outros orbes, muitas vezes, filho, preste atenção, de outras galáxias, Uhum. tá? Tá. Não somente de outros planetas. Aham. Em 1980, na década de 80, alguns irmãos que tinham sede de dominação vieram à Terra. Você sabe disso? É, a gente ouve bastante história, né? Pois então, esses irmãos entraram em contato com a potência mundial que um dia vai cair. Mas esse caboclo não está cá para falar desta potência que vai cair. Tá. Esse caboclo vai falar só que é uma potência caída. E essa potência, retendo essas informações, fizeram grandes negócios. Inclusive, filho, um grau grande de viciações no que tange química, droga, vieram através do conhecimento desses seres, que tinham a intenção de dominar este planeta tão fecundo, tão oportuno, porque Deus tem grandes planos para esta terra, tá? Mas este caboclo não pode falar a nível consciencial de Deus, e sim o que a gente ouve dizer. Deus, para mim, filho, é feito um ser para o plano espiritual. Eu tenho uma ideia do que seja, mas não sei o que é. Tá. Certo? Sim. Então, houve uma infestação, houve um desequilíbrio, porque essa rede cristalina tinha que ser afirmada até 89, e conseguimos, porque estamos aqui vivendo tanto os seres espirituais nas suas dimensões de vida, quanto os seres encarnados na sua dimensão de vida. Tá. Porém, filho, existiu uma moça simples que ativou um veículo que é o objeto mais antigo que a Terra possui, e que o homem da atualidade desconhece sua existência. Debaixo da esfinge existe uma grande nave. Eita. Você sabia disso, filho? Eu não sabia disso não, senhor. Existe uma grande nave debaixo da esfinge e ela só é ativada por um ser puro por essência.
onde o que é uma nave de defesa seria como um único anticorpo para uma terra inteira. É uma nave de guerra, de defesa de Mangaia. E somente um ser puro por sua natureza poderia ativá-lo. E, dentro da sua pureza, aquilo que se pensasse iria ser gerado. E os Grey, que era assim conhecido, esses irmãos, Sim, sim, sim. estavam aqui tentando dominar, Ah. foram expulsos da Terra por esta irmã simples, que vivia nessa região da América do Sul, que apenas desejou que se eles aqui permanecessem doentes, eles cairiam, morreriam. Seres de alta tecnologia. Por que que lá, nesse estado caído, tem grande tecnologia? Por causa dos grandes acordos e trocas que foram feitas com esses seres oportunos, que têm um grau consciencial elevado, mas moral declinado. Mas que não deixam de ser necessários para o cumprimento da lei dentro da Terra. Vieram com a luva da lei para ensinar o ser humano o que fazer, o que querer e o que não querer. Então, eles foram obrigados, filho, a sair do nosso planeta, assim, com muito carinho diante de Deus. Este caboclo coloca como sendo dele o planeta que ele um dia já colheu, o planeta que um dia ele já plantou. Certo? E eles foram obrigados a sair daqui, porque muitos começaram a morrer de doença. Nossa. Então, filho, assim é a Terra. Os extraterrenos, muitos têm uma ligação fabulosa com este planeta escola. Querem vir para cá, se mostrar, para aprender também neste planeta e para ensinar, porque muito conteúdo tem a ser ensinado por eles. Mas nem todos que um dia aqui já estiveram, vieram com propósitos tão elevados e divinos como estes que estão endereçando seus esforços para a Terra neste momento luminoso em que este planeta vive, faz. Nossa. Então, pode ser que realmente em breve tenhamos esse contato aberto e público. Já existe, filho. Eita. Mas ainda é algo um pouco fechado. Agora, filho, fugindo um bocado do assunto, que está muito boa a prosa, esse caboclo está aprendendo muito, com o silêncio da tua boca, mas a agitação dos seus pensamentos, que esse caboclo sente de cá, muitas questões que você pensa, e se você compara muita coisa no seu pensamento com os guias que já falaram sobre esses assuntos. Para poder criar algo novo. Claro, isso é comum. Agora, esse caboclo vai falar de algo diferente. Filho, pode falar. Paranga é flecha. Eu perguntei o que era paranga, porque tinha no ponto... Ah, tá certo então. Paranga é flecha. Por falar nisso, que língua que o senhor... Ah, mas aí, como é que... Aí tem que falar da vida passada, né? E não... Que língua que o caboclo Sete Flechas falou na vida que foi índio? Eu falo a língua universal. A língua do entendimento dos filhos que têm necessidade de ouvir. Se o filho precisa ouvir no grego, o caboclo fala no grego. Se o filho precisa ouvir no inglês, o caboclo fala no inglês. Certo? Certo. Se você precisa ouvir o português brasileiro, esse caboclo vai falar no português brasileiro, de uma maneira forte,
que é a forma vibracional, que nada neste caminho é acaso, filho meu. Que esse caboclo se fortalece o verbo e fala de maneira tônica e austera, é por necessidade vibracional. Mas nada tem a ver com a forma linguística que este caboclo vai usar. Porque para que você alcance o conhecimento maior, você deve ter vivido em diversas culturas diferentes. Certo, filho? Certo. Vamos dar um exemplo. Se você sente grande afinidade por o país da língua inglesa, certo? Você sente afinidade, certo? Certo. Muito provavelmente porque se você tenha na sua bagagem mais recente esta informação. Sim. Não quer dizer, por sua vez, que se você não tem afinidade com a Grécia, certo? Certo. Mesmo que se você um dia tenha vivenciado esta experiência. Sim. Então, filho, é muito delicado falar para os meus amados filhos da segunda consciência coisas que serão interpretadas de maneira dual. O que vai parecer, na concepção dos filhinhos amados que estão ouvindo, uma influenciação grande do aparelho que eu utilizo para falar. Então, este caboclo fala diretamente para o coração do filho e não para a razão do que ele acha que é certo e o que é errado. Claro, claro. Muito bom. Entendi. Então, assim, uma última questão ainda nesse sentido. Como é que faz para passar da segunda para a terceira consciência? Filho, se você já aprendeu com os grandes avatares, que te faz crescer, ascender, evoluir, certo? Se você passar de uma consciência 2 para uma consciência 3, é um grau de evolução, correto? Corrija o caboclo se estiver errado. Não, tá certo. Porém, o que foi que Buda ensinou? Ele, filho, mesmo tendo vivido na riqueza e na ilusão pelo seu pai, ele conheceu a dor e o sofrimento fora do seu reino. Sim. E a partir daí, a sua natureza divina, o que é inerente aos avatares, começou a falar, gritar, incomodar o seu amo. Mas erros Buda cometeu. Ele achava que para alcançar a iluminação e o nirvana, ele deveria única e somente meditar e fazer jejum. Ele fez isso durante 6 anos, meu filho. Olha que perda de tempo, não é? Pois é, meu filho. Depois ele compreendeu, quando um simples músico passava no lago, com a suavidade da música dele, porque ele assim disse: o instrumento, para ser bem tocado, deve estar bem afinado. Nem apertado demais, nem frouxo demais. Assim, no seu acorde ideal. E Buda ali recebeu a sua concepção e compreendeu que o caminho do meio é o crescimento e evolução consciencial. E dali ele fez grandes feitos, como vencer os 7 demônios para a tradição oriental, dentro dos 7 sentidos da vida, certo? Esse caboclo tanto fala, assim como Jesus também enfrentou o seu demônio no deserto. Então, todos os ensinamentos destes orientadores sagrados servem de auspício, de sugestão, para que os filhos compreendam qual é o caminho a seguir para se passar de uma consciência a outra. Muito bom. Agora,
Seu Sete Flechas, dado o tanto de conhecimento que o senhor pode passar, eu ficaria a noite inteira conversando com o senhor, mas eu também às vezes aprendi que quando a comida é boa, que você come uma vez, você repete, ela ainda é boa, mas depois do terceiro prato já não parece tão bom, então a gente tem que dar o tempo para digestão, Claro. né? Então, com a sua permissão, eu gostaria de já começar a encaminhar o nosso diálogo para finalizá-lo com uma mensagem que o senhor possa passar para a gente, que estamos aqui nesse momento, depois de ouvir tantos ensinamentos, talvez uma síntese, o que o senhor achar melhor. Palavra, filho, que Sete Flechas vem trazer para todos os filhos que ouvem, para todos os filhos que nesse momento estão com o coração vibrando nesse sentido da vida, o sentido do conhecimento, filhos, agarrem a oportunidade do saber sem competir ou comparar. Porque aquilo que você realmente absorver neste plano da vida só será útil única e somente a você. Então, utilize, porque as palavras que este caboclo disse a vocês, cada um irá utilizar de uma forma diferente. Mas todas as formas que forem utilizadas serão feitas da maneira correta, porque cada um é dono de uma verdade. E este caboclo abençoa o conhecimento, porque é nesta vibração, é neste sentido da vida que este caboclo humildemente traz estes ensinamentos ofertados diretamente dos pés de meu pai Oxóssi ao coração dos filhos da terra. Agradeço, meu, a oportunidade de aqui estar e compartilhar e aprender com todos vocês, porque o meu trabalho vai continuar. Daqui eu me vou. No entanto, muitos questionamentos surgirão dos meus filhos de fé, em que feliz este caboclo ficará do plano de lá, em anotar cada uma destas solicitações, para que no futuro eu possa vir a responder com a permissão do Pai Maior. Que Oxalá abençoe todos vocês, que do céu funja uma luz brilhante sobre as vossas coroas e os seus seres, os vossos seres, sintam-se harmonizados com a lei, com a vida, com o conhecimento, com a razão, com o amor, com a sabedoria. Deus, o grande Criador, abençoe todos os seres. Graças a Deus, que assim seja. Salve a luz de Oxóssi, salve a luz de Yansan. Muito obrigado, seus Sete Flechas. Esse caboclo que agradece a seu ser e aos guias que lhe orientam neste trabalho. Graças a Deus. E sim, volte sim, trazendo as suas anotações, e eu aí vou só ouvir as suas explicações. Então vamos trazer mais do vosso conhecimento aqui para a nossa realidade. O meu conhecimento, filho, é a necessidade de aprendizado do meu filho, dos meus filhos que aqui na Terra vivem. Eu que aprendo com vocês, não é o contrário. Agradecido. Até breve. Cara, tá sentindo harmonizada? Tá se sentindo bem? Você perdoa esse caboclo que tem no seu caso, interrompendo os seus afazeres, certo? Perdoa esse caboclo. Não. Tudo está como deve estar. Agradeço. Agradecido. Deus abençoe o seu puro.
muita força e muita luz sobre a coroa dele, e que ele possa crescer de forma travessa, porque é a forma que as crianças vivem nesta terra. Graças a Deus. Acabou com essa deixa esta terra, com o seu ponto riscado e marcado, com a sua presença afirmada no coração aqui, vibrando de amor. Graças a Deus. Jefferson? Diego, Oi. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você pode, por favor, compartilhar com a gente como você está se sentindo? Um pouquinho dormente só. Mas estou me situando. Estou bem, assim, minha cabeça está no lugar. Parece que eu acordei agora. Aham, aham. Mas graças a Deus eu estou bem, sim. Entendi. Graças a Deus. Que maravilha. Olha, eu quero agradecer você por proporcionar o aparelho, o tempo, disponibilizar tudo isso para a gente poder aprender. Caramba, 3 horas, já passou esse tempo. Nossa, mãe. Você nem percebeu? Não, percebi não. Mas então até eu quero pedir que você perdoe a gente ter estendido um pouco aí. Não, que isso. Eu sou só um instrumento, Jefferson. Eles sabem o que deve ser feito. Eu não tenho que ter querer, não. Que bênção. Então você fica com Deus e vamos aguardar a próxima chamada e vamos continuar estudando com as entidades, com a sua permissão, com a sua aparelhagem, viu, meu querido? Obrigada, hein, Gerson. Muito obrigado. Deus abençoe a nós todos. Obrigada. Seja muita luz na sua vida. Tá. Você também. Tchau. Tchau. Então, todos os ensinamentos destes orientadores sagrados servem de auxílio e sugestão para que os filhos compreendam qual é o caminho a seguir para se passar de uma consciência a outra.